Imaginemos o seguinte cenário. Passamos 6 meses a trabalhar ali, diariamente, com alguém. Uma eternidade num contexto vulnerável. Sim, exatamente. 6 meses intensos para ajudar essa pessoa a reconstruir a sua vida, a sair das ruas. E a afastaste de um vício que, pronto, que a consome. Exato. E de repente, num momento de fragilidade, essa pessoa toma uma decisão que nós sabemos com toda a certeza que vai destruir o progresso todo. Depois uma recaída daquelas graves. Nem mais. Agora imaginemos que o nosso trabalho, a nossa ética profissional, nos obriga a dar um passo atrás, a cruzar os braços literal ou metaforicamente e a deixar que ela tome essa decisão destrutiva. É contra a natura para quem quer ajudar, não é? É totalmente contra a natura. E hoje a nossa análise aprofundada mergulha precisamente neste mundo, que é incrivelmente invisível e profundamente desconfortável. Vamos explorar o papel do educador social na intervenção em dependências. Um papel fundamental e muitas vezes mal compreendido, diga-se. Sem dúvida. E o nosso objetivo aqui hoje não é apenas mapear as funções de uma profissão que atua ali nas trincheiras da exclusão e da pobreza extrema em Portugal. Não, de todo. A missão é outra. A verdadeira missão para quem nos ouve hoje é tentar compreender a mecânica da intervenção humana no limite absoluto da vulnerabilidade. No fundo, queremos tentar responder a uma pergunta quase impossível. Que é o que significa realmente ajudar alguém. Exatamente. Como é que se ajuda alguém sem lhe retirar o pouco poder e a dignidade que ainda lhe restam? É um ponto de partida fantástico e que nos coloca logo perante a gravidade do tema. Porque, repara, quando se fala de CAD, os comportamentos aditivos e as dependências, a tendência natural de quase toda a sociedade é olhar para a questão através de uma lente muito estrita. Uma lente médica, normalmente. Médica ou então puramente criminal. Procura-se, sei lá, um comprimido, uma cura rápida, uma clínica de reabilitação fechada ou, no outro extremo, uma punição pura e dura. Pois, trancar a pessoa e deitar a chave fora, como se costuma dizer. Infelizmente, sim. Mas a realidade clínica sociológica mostra-nos de forma claríssima que as dependências não são só uma patologia que existe num vácuo biológico. Não é só o corpo a pedir uma substância. Claro, há toda uma teia à volta disso. É uma teia social incrivelmente complexa. É tecida por traumas, por exclusão, pobreza e, acima de tudo, por falhas estruturais do sistema. E é aí que as coisas complicam, porque para desemaranhar essa teia não basta tratar o aspecto físico da adição ou gerir ali a ressaca no hospital. Exato. É preciso um profissional muito específico, alguém que saiba navegar nas causas históricas e sociais que empurraram aquela pessoa até aquela margem. E para percebermos como é que se resgata alguém dessa teia, precisamos primeiro de entender quem é esta figura do educador social. E talvez mais importante ainda, o que é que esta pessoa não é? Bem visto. O que não é, muitas vezes, o melhor ponto de partida. Pois é. A educação social, sendo uma área relativamente recente em Portugal, face a, sei lá, outras disciplinas clássicas como o serviço social ou a psicologia, foca-se muito no desenvolvimento humano, na emancipação. Na autonomia, sobretudo. Exato, na autonomia, mas operando quase sempre fora do ambiente escolar tradicional. Ou seja, não estamos de todo a falar de professores numa sala de aula a dar sermões sobre os perigos das drogas a jovens. Claro que não. Essa distinção é fundamental. Estamos a falar de uma intervenção de cariz não formal. A grande especificidade face a outras profissões de ajuda é que a atuação do educador social é inerentemente socioeducativa. E o que é que isso quer dizer na prática, para quem nos ouve e não é da área? Quer dizer que não é uma prática clínica de diagnóstico, o educador não vai ali diagnosticar uma doença mental, e também não é puramente assistencial, ou seja, não se limita a dar uma sopa ou um cobertor à noite. Pois, não é só o alívio imediato da pobreza. Nem mais. O foco está na prevenção, na redução de riscos e na reinserção social. E isto faz-se trabalhando no que chamamos de meio aberto. O meio aberto é a rua, não é? Literalmente a rua, a praça, o bairro degradado. Ou então em meios institucionais semifechados e fechados. É uma abordagem que exige ir para o terreno e construir uma prática que junta a parte pedagógica, social, relacional e comunitária, tudo ao mesmo tempo. Vamos lá desconstruir isto, porque a distinção entre este modelo clínico
que é o mais tradicional e que todos conhecemos, e o modelo socioeducativo é um dos pilares desta área toda. E para tentar visualizar isto, pensei numa analogia. Força, venha ela. Se uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade fosse um carro avariado na berma de uma estrada muito escura e perigosa, Ok, estou a acompanhar. o modelo clínico seria o mecânico. E atenção, o mecânico é indispensável aqui. O mecânico foca-se exclusivamente em, sei lá, abrir o capô, fazer o diagnóstico exato, reparar o motor partido. Garantir que a máquina, o corpo humano neste caso, volta a funcionar e a estabilizar. Precisamente, é uma abordagem inevitavelmente focada na patologia e na cura. Mas o educador social não é um mecânico. Não, de toda. O educador social é aquele copiloto que entra no carro, senta-se ali ao lado da pessoa, abre o mapa, analisa o território frequentemente assustador em redor e ajuda a pessoa a reaprender a conduzir. Reaprender a conduzir nos caminhos mais difíceis, não é? Sim, nos caminhos mais esburacados da sua própria vida. O que é fascinante aqui é precisamente como essa analogia capta a diferença estrutural nas relações de poder entre os profissionais e os utentes. A tal assimetria que se fala nos documentos. Exatamente. Na relação clínica existe uma assimetria de saber que é absolutamente estruturante e, digamos, necessária. Sim, eu quando vou ao médico não estou ao mesmo nível dele em termos de conhecimento. Pois não, o médico ou o psicólogo detém o conhecimento especializado, o protocolo terapêutico, a prescrição que vai, no limite, salvar a vida daquela pessoa naquele momento de crise aguda. O foco é o diagnóstico da perturbação. Claro. Já na relação educativa, a dinâmica inverte-se por completo. O educador social trabalha com a pessoa e não para a pessoa. Isso é uma distinção muito subtil, mas muda tudo. Muda o jogo todo. O foco não é a doença em si, mas sim o percurso de vida global daquele indivíduo. Os recursos internos que ele ainda tem, por mais suterados que estejam debaixo de trauma e adição. E a reconstrução do tal projeto pessoal. Sim, é uma lógica de acompanhamento contínuo e não apenas de um tratamento episódico, onde se vai à consulta e se vai embora. Mas esperem aí, pondo-me agora no papel de quem desenha o sistema, de quem gera os orçamentos da saúde. Se eu sou um médico com um protocolo clínico rigoroso para tratar uma adição grave, ter lá um copiloto socioeducativo a focar-se na autonomia da pessoa, não acaba por atrapalhar? Como assim atrapalhar? Não gera fricção ou até mesmo uma competição entre os dois modelos na hora de decidir o que é melhor para o utente? É uma excelente provocação. Mas a realidade desenhada em Portugal, felizmente, prova exatamente o contrário. A sério? Funciona bem no terreno? Funciona porque as duas abordagens são intrinsecamente complementares e não concorrentes. O sistema falha redondamente se escolhermos apenas o mecânico ou apenas o copiloto. Percebo. Têm de estar os dois no mesmo carro. Exato. É por isso que na rede pública portuguesa, especialmente nas estruturas coordenadas pelo ICAD, que para quem nos ouve é o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, como por exemplo nos SERI, os Centros de Respostas Integradas, Ou as equipas de rua, e certo? equipas da rua, a lógica é sempre multidisciplinar. Há médicos, há enfermeiros e psicólogos a tratar da vertente clínica, da estabilização física e mental. E lado a lado está a educação social. Lado a lado, o educador social traz este olhar vital focado na reinserção e no ambiente da pessoa. Porque a verdade dura, e que muitas vezes a sociedade não quer ver, é esta. A equipa de saúde pode estabilizar a parte clínica na perfeição. Mas depois a pessoa tem alta. Pois, e de que serve desintoxicar um indivíduo se no dia seguinte ele regressa exatamente à mesma rua, à mesma tenda, sem rede de apoio, sem emprego, sem dinheiro? É quase uma condenação a uma recaída garantida. É inevitável. E o educador garante precisamente que a pessoa adquira ferramentas para reconstruir uma vida que tenha significado para lá da dependência. Isso faz todo o sentido e leva-nos diretamente para o terreno, para a mecânica prática de como isso se faz no dia-a-dia. Porque se o educador social é esse copiloto, como é que ele interage diariamente para não cometer o erro de pura e simplesmente pegar no volante? Pois, a tentação de conduzir pela pessoa. Claro, ver alguém a ir contra a parede e não puxar o volante deve ser difícil. A teoria da intervenção apoia-se em 3 grandes eixos de ação, segundo os documentos. A mediação, o acompanhamento e a capacitação, também muito conhecida pelo termo em inglês empowerment. Exato. E a forma como estes 3 eixos interagem na prática é de uma complexidade brutal.
Peguemos na mediação, por exemplo. E não estamos a falar de mediar uma discussão entre vizinhos, não é? Não, se não se trata de um simples desentendimento. Imaginemos um utente em situação de sem-abrigo. Não tem documentos há anos e precisa desesperadamente de aceder ao RSI, o Rendimento Social de Inserção. Ok, um cenário muito comum. Muito comum. Ele entra num serviço público da Segurança Social e, devido ao estigma, à sua aparência que pode estar muito degradada ou à forma desorganizada como comunica, Gera-se logo um atrito com o funcionário que está ao balcão. imediatamente há um conflito, a porta fecha-se, a pessoa desiste. A mediação do educador social passa por estar fisicamente presente ali com ele, facilitar a comunicação, traduzir a linguagem burocrática para o utente e, em simultâneo, Traduzir as necessidades do utente para o funcionário? nem mais, reduzindo assim aquele conflito estrutural que existe. O eixo da capacitação, por sua vez, serve para que, gradualmente, o utente ganhe as competências para ir àquele balcão sozinho no futuro. Ou seja, o objetivo é que o educador se torne desnecessário a longo prazo. Exatamente. Mas a verdadeira base disto tudo, que suporta a mediação e a capacitação, é o terceiro eixo, o acompanhamento. E esse acompanhamento vive daquilo a que os técnicos chamam o vínculo. Ao mergulharmos nestes conceitos, percebe-se que, sem vínculo não existe trabalho social. Que existe apenas uma transação fria. Pois, uma mera prestação de serviço, uma burocracia. E para construir essa ponte invisível que é o vínculo, estes profissionais baseiam-se na proximidade e no chamado work outreach. O trabalho de rua, de ir ao encontro da pessoa. Ou seja, eles não ficam no gabinete, atrás de uma secretária de mogno, à espera que as pessoas apareçam para pedir ajuda. Porque essas pessoas não vão aparecer. O sistema já as falhou demasiadas vezes. Claro, eles vão para a rua, entram em espaços abandonados, debaixo de viadutos, entram nos próprios territórios de consumo e aplicam uma política de aceitação incondicional. E aqui é que se torna mesmo interessante. Que é o limite do limite. Sim, de uma forma quase assustadora. Como é que se mantém a autoridade profissional ou os limites quando a abordagem exige tanta proximidade física e emocional? É muito difícil. Estamos a falar de invadir a casa caótica destas pessoas, os seus espaços mais sujos, mais íntimos. Como é que não se perdem as fronteiras entre ser técnico e ser um amigo? Essa é, sem dúvida, a tensão mais exigente de toda a profissão. A proximidade radical é absolutamente necessária porque, repara, para quem vive à margem, a confiança no sistema foi completamente destruída ao longo de anos e anos de rejeição. O Estado é visto quase como o inimigo. Sim, o Estado que tira os filhos, a polícia que prende. Portanto, é preciso ir lá, sujar os sapatos, sentar na calçada e estar presente de forma consistente, dia após dia. Mas há um limite, não é? Mas proximidade não equivale de todo a uma ausência de limites. É um equilibrismo cirúrgico. O profissional tem de saber estar perto o suficiente para criar uma confiança genuína que permite o tal trabalho educativo, mas sem nunca confundir os papéis. Porque se o educador social passa a agir como um amigo próximo, ou pior ainda, se assume aquele papel paternalista de super-herói que vai salvar a pessoa, Ele anula a autonomia do utente na hora. Passa a ser o tal copiloto que atira o utente para o banco de trás e agarra no volante. Confundir papéis compromete a eficácia, compromete o processo do utente e, atenção, esgota o profissional rapidamente. pois a pessoa entra num buraco do qual não consegue sair. É por isso mesmo que esta proximidade extrema exige uma ancoragem gigantesca numa ética inabalável. O vínculo tem de ser visto, acima de tudo, estritamente como uma ferramenta de trabalho. Mas, desenhar essa linha na areia durante o dia, num escritório limpo, com ar-condicionado e uma chávena de café, é uma coisa. E fácil de jurizar, claro. Pois é, aplicar essa ética inabalável às 2 da manhã, num beco escuro, no meio da prostituição, da pobreza extrema e de uma crise grave de consumo de substâncias, parece uma missão hercúlea. E é. Como é que a ética sobrevive quando a realidade à volta é de um caos tão absoluto? A grande questão é que a ética, neste contexto específico de rua, não é um luxo teórico que se discute em teses de mestrado nas universidades. Não é filosofia, é prática. É puramente prática. Segundo o Código Deontológico dos Profissionais de Educação Social em Portugal, que por acaso foi atualizado há pouco tempo, em 2021, a ética é a própria condição de legitimidade da profissão. É a âncora que os impede de ir ao fundo.
É a âncora. E no epicentro desse furacão ético está a complexidade brutal do conceito de autonomia. A verdadeira autonomia significa garantir o direito de a pessoa tomar as suas próprias decisões sobre a sua própria vida. O que nos remete para o exemplo da nossa introdução. Sim, e que inclui o dever profissional, quase doloroso, de respeitar decisões com as quais o educador social discorda profundamente. Tanto do ponto de vista técnico como humano. Exatamente. Se a pessoa quer voltar para a rua, se tem consciência das opções e decide abandonar o abrigo, o educador tem de respeitar isso. Isso tem de ser devastador a nível emocional. Pensemos nisto. Quem escolhe esta profissão não o faz pelo glamour, de certeza. Não há glamour nenhum nem grandes ordenados. Falo por uma vontade genuína, quase visceral, de ajudar, de salvar o outro do precipício. E, no entanto, deve ser totalmente anti-intuitivo e doloroso estar ali, fisicamente ao lado de alguém, ver essa pessoa a fazer uma escolha que vai resultar numa recaída Uma recaída que a vai pôr em perigo imediato, às vezes de vida. e ter de cruzar os braços para respeitar a sua autonomia. É aceitar que assumir uma postura paternalista e forçá-los a fazer o que nós achamos que é certo é, na verdade, roubar-lhes a última réstia de dignidade que possuem. É muito pesado. E implica interiorizar que as recaídas não são falhanços do profissional. Não foi o técnico que falhou, mas sim o caos orgânico da natureza humana e das dependências. Isto levanta uma questão importantíssima sobre a capacidade que estes técnicos têm de ter tolerância à ambiguidade. Como assim ambiguidade? Eles não podem trabalhar com aquela necessidade dos finais felizes e imediatos que vemos nos filmes. A vulnerabilidade que encontram na rua não é uma falha de caráter do indivíduo, é o produto de processos históricos, sociais e sistémicos. Sim, de gerações de pobreza, muitas vezes. Claro. O educador gera uma incerteza brutal diariamente. Há pouco falavas de como aplicar a ética num beco às 2 da manhã. Olha, um estudo muito interessante do Sorensen e dos seus colegas. O estudo de 2024, sim. Porque deves não. Esse mesmo. Foi publicado em 2024 e dissecou os dilemas éticos cotidianos destes profissionais de rua. Com um detalhe impressionante. É fascinante. E um dos grandes dilemas que eles encontraram é o choque frontal entre a confidencialidade e o dever de denúncia. Uau! Pois, isso deve ser um pesadelo legal e moral? É um campo minado. Imaginemos que, para manter o vínculo e a confiança, que já vimos que é difícil de criar, um utente partilha informações confidenciais sobre dinâmicas ilegais de sobrevivência na rua. Tipo, pequenos furtos para comprar droga? Sim, ou infrações menores. Se o profissional reporta tudo rigidamente segundo a lei, o vínculo é destruído para sempre. A pessoa nunca mais lhe conta nada. E o utente fica completamente isolado do sistema de saúde. Mas, por outro lado, se não reporta, o técnico pode estar em conflito com as políticas institucionais ou com a própria lei. Daí a urgência de não trabalhar sozinho, não é? Torna-se óbvio que nenhuma instituição, seja ela uma IPSS, uma clínica ou uma Câmara Municipal, consegue resolver tudo de forma isolada. Nenhuma. É impossível. E o trabalho em rede que vemos descrito na área das dependências em Portugal cruza múltiplos setores. O Ministério da Saúde, o sistema de justiça através daquelas comissões para a dissuasão da toxicodependência, que foram tão inovadoras. Sim, mundialmente reconhecidas. Cruza também a ação social e a habitação. O educador atua quase como o fio condutor que ajuda a pessoa a atravessar este labirinto autêntico de serviços sem se perder. Sem desistir logo na primeira porta fechada. Aliás, os próprios princípios orientadores do PNRK de 2030, o Plano Nacional até 2030, sublinham exatamente isto. A intervenção exige humanismo, pragmatismo focado na redução de danos e, acima de tudo, zero moralismos sobre as escolhas de consumo. Precisamente, o cidadão vulnerável não é um objeto quebrado a precisar de uma reparação moral e de uns raspanetes. É um sujeito de plenos direitos. Sim. Mas, e este é o grande enorme mas desta questão, gerir esta máquina interinstitucional, estar na linha da frente a defender os utentes perante o estigma tremendo que ainda existe nos serviços públicos. Sim, ainda há muito preconceito por parte de quem devia ajudar. Imenso, e ainda por cima testemunhar a dor das recaídas e forçar-se a manter essa tal ética férrea num ambiente que é puramente caótico. Tudo isto exige um pedágio brutal da pessoa. É um preço muito alto. E é aqui que entramos na dimensão mais crítica e, quer dizer, a mais silenciada, muitas vezes, de todo este processo de ajuda. O desgaste invisível. Sim, o preço biológico e psicológico da empatia. Absorver diariamente toda esta ambiguidade, servir ali de para-choques emocional para o caos sistémico e para o desespero constante de terceiros.
Isso tem consequências inevitáveis. Quem está na linha da frente também quebra. E quebra de forma muito violenta, em silêncio. É por isso que o autocuidado destes técnicos deixou de ser visto como uma daquelas recomendações de revistas de bem-estar de domingo e passou a ser tratado como uma obrigação estritamente ética na profissão. Se não estiverem bem, não podem ajudar ninguém. E há inclusivamente um facto histórico sobre isto que eu achei assombroso nos documentos. Conta lá. A primeira vez que o conceito de burnout foi cunhado e cientificamente descrito na literatura psicológica ali nos anos 70, nós achamos sempre que foi no mundo corporativo, não é? Sim, Wall Street, advogados, banqueiros hipercompetitivos. Exatamente. Mas não foi nada disso, foi exatamente a partir da observação de trabalhadores e voluntários em clínicas de reabilitação de toxicodependência. A sério? Uau, isso é uma ironia histórica fortíssima. Verdade, nasceu desta área. Que interessante. E repare, isso expõe a natureza, vá lá, radioativa, por assim dizer, deste tipo de trabalho de cuidado extremo. Lidar com dependências expõe o cérebro humano a níveis crónicos de stress que simplesmente não são naturais para o organismo. Sim, estamos sempre em modo de alarme. E se quisermos olhar para o nosso quintal e não para os anos 70, os dados mais recentes do ICAD, publicados agora, em 2024, pintam um retrato incrivelmente duro da realidade em Portugal. Eu vi esses números e são assustadores. Ao analisarem o estado de saúde mental dos profissionais na área das dependências, revelou-se que praticamente metade, 49,2%, Metade dos profissionais. Metade. sim, apresentava já níveis moderados ou elevados de distanciamento mental em relação ao seu próprio trabalho. Desligaram o complicador. Desligaram completamente. E pior ainda, quase um terço, cerca de 30,6%, já estava num estado de burnout global de nível moderado a elevado. Estamos a falar de profissionais que estão fisicamente presentes ali na sala, mas cuja mente já teve de se desligar para conseguir sobreviver à carga emocional. Tiveram de criar uma carapaça de gelo. Mas a ciência de hoje é muito mais cirúrgica do que era nos anos 70. Já não se atira tudo indiscriminadamente para o grande saco do burnout. Não, os termos agora são mais precisos. O burnout classicamente tem a ver com o esgotamento por excesso de horas, demasiada burocracia do Estado e falta de recursos materiais. Mas a literatura aponta para danos muito mais profundos e sombrios na mente: a traumatização vicária e a fadiga por compaixão. Sem dúvida. E perceber as mecânicas biológicas e psicológicas por trás destes dois fenómenos é vital para salvar estes técnicos. Vamos falar sobre a traumatização vicária primeiro. A traumatização vicária, ou trauma secundário, vai muito para lá do mero cansaço de trabalhar muitas horas. Tem a ver com o facto de o cérebro humano ser altamente permeável. Como uma esponja? Tal e qual. Quando o educador social ouve dia após dia relatos muito gráficos de abuso sexual, de violência física na rua, fome e um abandono extremo desde a infância, E ouvem isso de pessoas com quem criaram um vínculo. exato, essa exposição contínua reescreve literalmente a forma como esse profissional percepciona o próprio mundo lá fora. O seu cérebro adapta-se ao ambiente de ameaça constante que os utentes vivem. É como se passassem a viver a vida do utente, de certa forma. Sim, a visão base que nós todos temos de que o mundo é um lugar geralmente seguro, colapsa, e é substituída por uma hipervigilância, por um sentimento de que o mundo é intrinsecamente cruel, perigoso e sem esperança. É o trauma do outro a ser injetado gota a gota na psique de quem ajuda. Uma descrição perfeita. É o contágio do trauma. E como se isso não fosse suficiente, temos o outro lado da moeda que afeta estes profissionais, a fadiga por compaixão. Essa também é devastadora. Um estudo recentíssimo de investigadores como o Wu e Lu, de 2025, descreve isto detalhadamente. A fadiga por compaixão ocorre quando há um investimento relacional tão intenso com os utentes, tão desequilibrado e com tão pouco suporte institucional por trás. Que acorda parte. Sim, e o cérebro do profissional adota um mecanismo de defesa drástico. Desliga pura e simplesmente o interruptor da empatia. Ficam insensíveis. Então, o que é que isto tudo significa? Significa a falência do cuidado. É uma tragédia absoluta do ponto de vista do serviço público. Profissionais que foram contratados, que foram treinados e escolhidos especificamente pela sua imensa capacidade de se importarem com os outros. E que acabam esmagados pelo próprio sistema. Acabam esmagados até ao ponto de perderem a sua principal ferramenta de trabalho, que é a empatia. A sua humanidade seca, pá. Seca completamente.
E se ligarmos isto ao panorama geral das políticas públicas, a conclusão é por demais evidente. A solução para este drama não pode passar de forma alguma por culpar o indivíduo. Não lhes podemos dizer para fazer mais yoga. Era o que eu ia dizer. Não podemos virar-nos para estes técnicos exaustos e dizer: "Ai, tens de fazer mais yoga ou tens de tentar ser mais resiliente." Isso é ridículo. É gozar com quem trabalha. É transferir o ónus da falha do sistema para a vítima desse mesmo sistema. A solução requer estratégias estruturais, pesadas. Daí o tal código de ética ter mudado. Exatamente. Não é por acaso que o Código de Ética colocou o autocuidado como um dever. Mas, para que isto funcione na vida real, as instituições e o Estado têm de garantir coisas fundamentais. Que coisas? Dinheiro, Dinheiro, sim. mas também processos rigorosos de supervisão clínica, onde haja um espaço seguro e protegido no horário de trabalho para descarregar toda esta toxicidade emocional com um par experiente. Um profissional a cuidar do profissional. Sim. E tem de haver um reconhecimento proativo e sem julgamento daqueles sinais precoces de alarme. Que sinais são esses? Sinais como uma irritabilidade constante ou aquele cinismo muito negro e crescente face aos utentes. Começar a achar que não valem a pena. E, obviamente, o respeito inegociável pelos limites de tempo entre a vida profissional e a vida pessoal do educador. Quando acaba o turno, desliga-se o telemóvel. É velha e incontornável regra das máscaras de oxigênio nos aviões comerciais. Boa analogia. O nosso copiloto precisa de garantir que a sua própria máscara está bem fixa e que está a respirar oxigênio suficiente antes de sequer tentar ajudar o condutor desorientado a lidar com a tempestade que está a acontecer lá fora. É exatamente essa a premissa. O cuidado ativo com quem cuida é o alicerce silencioso que sustenta toda a arquitetura complexa da intervenção social no terreno. Porque se não protegermos o alicerce, O edifício inteiro, com os seus milhares de utentes lá dentro, inevitavelmente desaba. Pois é, e com esta reflexão de peso, chegamos ao fim da nossa análise aprofundada de hoje. Atravessamos as trincheiras de uma profissão que se constrói na arte invisível de gerar proximidade genuína, operando através de um pragmatismo radical e totalmente despido de julgamentos morais. vimos também como o educador social caminha diariamente sobre o fio de uma navalha ética. Sim, tentando encontrar aquele equilíbrio quase místico entre capacitar alguém com as ferramentas de sobrevivência e ter a contenção brutal necessária para não interferir na sua liberdade. Não tentando controlar o seu destino, mesmo quando o destino parece sombrio. E penso que é crucial destacar que a utilidade de compreendermos todas estas dinâmicas não se esgota de todo na esfera do trabalho social ou clínico. Como assim? O que debatemos aqui, esta profunda diferença entre a vontade de curar e a vontade de simplesmente acompanhar. O respeito difícil, mas necessário, pela autonomia nas piores decisões. Sim, e a imposição vital de limites emocionais. Exato. Tudo isto são ferramentas essenciais para a nossa própria vida em sociedade no dia-a-dia. Estou totalmente de acordo. Porque, mais cedo ou mais tarde, quase todos nós damos por nós naquela angústia terrível de tentar ajudar um amigo próximo, um filho ou um familiar a atravessar uma crise destrutiva. Sim, seja um vício, uma depressão grave ou até uma ruptura de vida. E as lições que tiramos daqui hoje são claríssimas para quem nos ouve. É perceber que não nos cabe a nós consertar compulsivamente os outros como se fôssemos mecânicos da alma alheia. É uma grande lição. E ensina-nos, acima de tudo, que a nossa vontade de ajudar os que amamos tem de ser vigiada de muito perto, para não se transformar num esgotamento que nos acaba por destruir a nós mesmos. Sem dúvida. Porque, no limite, estamos a falar sobre a aceitação da nossa própria impotência perante a enorme complexidade do outro. O que nos empurra para um pensamento final provocador. Algo para deixar ecoar. Sim, algo para quem está desse lado pensar nas próximas horas. Vimos hoje que a empatia, quando exercida de forma profunda e exposta ao limite, sem redes de proteção estruturais sólidas da sociedade, pode literalmente causar fadiga biológica. E alterar a forma como o nosso cérebro lê a segurança do mundo. Sim, através do trauma vicário. E isto obriga-nos coletivamente a confrontar o nosso próprio modelo de sociedade. Será que podemos ser genuinamente eficazes a reabilitar e a resgatar indivíduos das margens mais escuras, se no processo as nossas instituições estiverem desenhadas para esgotar as pessoas encarregadas de fazer esse resgate? É a grande questão.
Até que ponto estamos dispostos a assumir que o cuidado humano e a empatia são, na verdade, um recurso natural escasso, que, se não for protegido, acarinhado e ativamente reabastecido? Simplesmente seca para sempre. Fica a reflexão para todos. Muito obrigada pela companhia nesta nossa análise aprofundada e até à próxima. Um abraço e até breve.